Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui para comentar a prova de contabilidade do concurso de auditor fiscal do trabalho que aconteceu aí no final de semana. E vamos lá, né? Primeiro, as questões se trataram de princípios contábeis. Julgue os itens relativos aos princípios de contabilidade, fixado pelo CFC, Conselho Federal de Contabilidade. O cumprimento do princípio da prudência é indispensável à correta aplicação do princípio da competência, né? Isso é um item falso. Por que falso? Porque não é princípio, o cumprimento do princípio da prudência. É o quê? É o princípio da continuidade. A continuidade está atrelada à competência. Se não tiver continuidade, não tinha sentido fazer os registros seguindo o regime de competência. Deveria ser pelo regime de caixa, certo? Então é continuidade que está atrelado com competência, certo? Então a continuidade ela deve ser observada na aplicação do princípio da competência. Portanto, o item 206 é um item falso. 207. Conforme o princípio contábil da entidade, a soma ou agregação contábil não resulta em uma nova entidade, mas em uma unidade de natureza econômico-financeira. Esse item, né, dado aí como verdadeiro, ao rigor, né, ele traz uma diferençazinha aí, porque a resolução 750, ela trata, né, como unidade de natureza econômico-contábil, né, mas eles não diferenciaram isso aí e foi tido aí como um item correto, o item 207. Aí vamos lá, 208. Em relação ao patrimônio, julguem os itens subsequentes. Créditos incobráveis e estoques de medicamentos vencidos não representam ativos. Vamos ver aí, pessoal, só lembrando aqui, para ser um ativo tem que ser um recurso controlado decorrente de eventos passados, do qual se espera obter benefício futuro. Se você tem crédito incobrável que você não consegue cobrar, aquilo ali não vai gerar benefício futuro, né? Então, aquele crédito ele tem que ser tirado do seu ativo, é o que você dá baixa nos créditos, por ele não poder gerar benefícios. A mesma coisa acontece com estoque de medicamentos vencidos. Você vai conseguir vender remédio vencido? Não, né? Portanto, esse item aí é um item verdadeiro. Créditos incobráveis e estoques de medicamento vencido, eles não representam ativo. Por quê? Porque eles não são capazes de gerar benefícios. Portanto, o item verdadeiro. 208. 209. A existência de uma obrigação futura é requisito essencial para a contabilização de um passivo. Isso é o quê? Falso. Por que falso? Porque a definição de passivo fala lá, toda dívida presente decorrente de eventos já ocorridos para cuja liquidação vai haver uma saída de recursos capazes de gerar benefício. Então, palavra-chave, dívida presente. E aqui ele fala, a existência de uma obrigação futura é essencial para a contabilização de um passivo. Portanto, um item falso. Beleza, vamos lá. Acerca das variações decorrentes dos fatos administrativos, julgue os seguintes itens. Isso aí quem fez o curso aí conosco viu que eu falei que era muita, né, chance de cair essas questões de fatos administrativos que o CESP adora. A compra de veículo à vista é um fato modificativo. Modificativo, eu falei que modificativo para o CESP obrigatoriamente tem que ter o quê? Receita e despesa para ser fato modificativo. E quando você compra um veículo à vista, qual é o lançamento que é feito quando se compra um veículo à vista? Débito de veículos e crédito de caixa. Isso aqui simplesmente houve uma alteração de quê? Do ativo, você trocou um ativo por outro ativo de igual valor. Houve uma permuta entre entes dos ativos, entre os elementos do ativo. Portanto, esse fato não é modificativo, ele é um fato que permutativo. O item está falso. Fosse modificativo, teria, ele fala modificativo aumentativo, teria obrigatoriamente que ter uma receita.
Então, falso. O pagamento de duplicatas com juros é um fato modificativo diminutivo, que deve ser registrado em lançamento de terceira fórmula. Vamos ver aí. Quando você vai pagar uma duplicata, você debita duplicatas a pagar e vai creditar o caixa ou qual foi a forma de pagamento. Esse é o lançamento que eu falo, lançamento núcleo de um pagamento de uma duplicata. Se você pagar a duplicata num prazo, esse é o lançamento, certo? Entretanto, se você pagar com desconto, vai surgir uma conta de saldo credora, né? Se você, nesse caso, pagou com juros, pagou em atraso, logo vai fazer surgir uma despesa. Uma despesa de quê? Uma despesa com juros, certo? E esse fato, que tipo de fato é esse? Se você pagasse uma duplicata, você estaria envolvendo contas patrimoniais, né? Ou seja, diminuiria o ativo e diminuiria o passivo. Isso seria um fato permutativo, o pagamento de duplicatas. Agora, se você pagou duplicatas com juros, além dele ser um fato permutativo, ele está alterando o quê? O PL. Ou seja, ele está tendo uma despesa. Então ele é um fato simultaneamente, um fato permutativo e um fato modificativo. Se ele é permutativo e modificativo simultaneamente, portanto ele é um fato misto. Fato misto diminutivo, né? E não é o que ele falou aí. Ele falou um pagamento de duplicata com juros é um fato modificativo diminutivo. Portanto, o item falso. É um fato misto e misto diminutivo. Portanto, aí, falso aí a questão. Aí vamos para o próximo. Aí ele fala aí. Questão 212. A conta juros ativos é uma conta de resultado analítica de natureza credora, unilateral e dinâmica. Vamos ver aí. Juros ativos, classificação completa de contas em relação a juros ativos. Juros ativos terminou em ativo, eu falei para vocês que isso é uma conta de receita. Sendo uma conta de receita, claro, é uma conta de quê? É uma conta de resultado. Então essa primeira parte aí tá verdadeira. Analítica, né? Analítica é quando uma conta ela não sofre mais decomposição. Você tem as contas sintéticas, que elas sintetizam várias contas, e as contas analíticas, que são decomposição da conta sintética. Então, por exemplo, eu tenho um banco conta movimento, é uma conta sintética. Banco conta, Banco do Brasil, Caixa Econômica, são contas analíticas. E essa conta, Silvio, juros ativos é uma conta analítica? É sim, que ela faz parte, pessoal, da conta sintética receita financeira. Então você tem essa conta receita financeira, que é uma conta, né, receita financeira, que é uma conta sintética, e aqui dentro de receita financeira você vai ter juros, né, receita de juros, você vai ter variação cambial ativa, variação monetária ativa, todas são contas analíticas e que integram esse grupo das receitas financeiras, certo? Portanto, ela é uma conta de resultado e também é uma conta analítica. E como é uma conta de resultado que eu falei receita, ela é uma conta de natureza credora, verdadeiro, né? Unilateral. Por que unilateral? O que é uma conta ser unilateral? Unilateral é que, em regra, ela só recebe lançamento de um lado. E essa conta juros ativos, por ser conta de receita, ela só recebe lançamento o quê? A crédito. Só em duas situações que ela vai receber lançamento de débito. É no encerramento do resultado do exercício, ou então se houver erro. Então ela é uma conta unilateral, certo? Ah, Silvio, o que seria uma conta bilateral? A conta caixa. Ela vai recebendo lançamento o tempo todo, a débito e a crédito. Essa conta não, ela é unilateral, ela só recebe lançamento a crédito. E dinâmica, ou seja, ela não é uma conta que ela permanece o exercício social todo com o saldo estagnado. Ela vai sofrendo movimentação aí nessa conta, portanto também é uma conta dinâmica. Portanto, o item é um item verdadeiro. Ok, né? Item verdadeiro aí. 213. A conta passivo circulante é denominada conta sintética, sendo o seu saldo obtido pelo somatório das contas analíticas. Aí, né,
Eu não concordo com o gabarito. Essa questão foi dada como verdadeira, né? Mas eu não concordo porque o passivo circulante não é uma conta, não é conta, pessoal. O passivo é o quê? É um grupo de contas, né? O ativo você tem um grupo do ativo e os subgrupos, ativo circulante, né? Ativo não circulante, a mesma coisa do passivo, né? Então, esse item aí, no meu entender, cabe recurso, certo? Porque o passivo, pessoal, é um grupo de contas, ele não se restringe a uma conta. Então, o que é que está classificado ali no passivo circulante? Vão ser, né, as obrigações que vão estar representadas por contas, cujo vencimento vai ser até o término do exercício social subsequente. Beleza, então, quando você define passivo, qual é a definição de passivo? É a dívida presente da empresa, né? Então, toda a dívida presente da empresa decorrente de eventos passados. Então, ali você não tem conta. Você tem todo um grupo de contas. A conta, sim, você tem lá fornecedores. É uma conta sintética, que você vai ter vários tipos de fornecedores ali dentro. Empréstimo é uma conta sintética, que você vai ter vários tipos de empréstimo lá dentro daquela conta empréstimo. Certo? Então, os subgrupos, eles são formados por contas. E essas contas, sim, dividem em contas sintéticas e contas analíticas. Então, a ordem é essa. Você tem lá o ativo, depois o ativo circulante, o disponível. Nem o disponível é conta, né? Nem o disponível é conta. É uma subdivisão do circulante. Aí, no disponível a gente vai ter lá caixa, banco, conta, movimento. Aí é conta. Banco, conta, movimento é conta. Né? E é uma conta o quê? Sintética. Que depois você vai ter lá Itaú, Unibanco, né? Caixa Econômica, que são as contas, né? Banco, conta, movimento é uma conta sintética. Que lá dentro vai ter essas outras contas que são contas analíticas. Né? Portanto, esse item 213, ele cabe recurso aí tranquilamente. Questão 214. Considerando os dados apresentados na tabela acima, referente ao balanço patrimonial de uma organização hipotética, julgue os itens que se seguem. Em 2012, o índice de liquidez seca foi menor que 1. Quem é a liquidez seca? Vai ser ativo circulante menos estoque sobre o passivo circulante. Ativo circulante está aqui, né? Em 2012, 70 menos o estoque 40, dividido pelo passivo circulante. Então eu vou ter 70 menos 40, 30. 30 dividido por 35. Como o numerador é menor que o denominador, eu posso afirmar com certeza absoluta que esse número aqui vai ser um número o quê? Menor de que 1. Portanto, o item 214 é um item o quê? É um item verdadeiro. O índice de liquidez imediata em 2011 foi igual a 2. Qual é o índice de liquidez imediata? O índice de liquidez imediata vai ser disponível dividido pelo passivo circulante. Então a gente tem disponível aqui foi 30, dividido pelo passivo circulante 25. Então o índice de liquidez imediata vai ser 30 dividido por 25, que esse número vai dar um número menor de que 2. Por que menor de que 2? Porque para ser igual a 2, o numerador teria que ser o dobro do denominador. E ele não foi 50, então isso aí vai dar um número menor que 2. Portanto, o 215 vai ser um item falso, o 212 foi um item verdadeiro. Vamos lá. Julgue os itens a seguir a respeito da destinação do resultado e do ponto de equilíbrio econômico. Atinge-se o ponto de equilíbrio econômico quando a soma das margens de contribuição totaliza o montante indicado de que não haverá lucro nem prejuízo. E isso aí não é o ponto de equilíbrio econômico. O ponto de equilíbrio econômico é que, além de não ter lucro nem prejuízo naquele ponto, ainda daria para quê? Para cobrir o seu custo de oportunidade. Então, qual é a fórmula de ponto de equilíbrio econômico? O ponto de equilíbrio econômico vai ser igual aos custos fixos mais as despesas fixas, dividido pela margem de contribuição unitária, mais o quê? Mais o custo de oportunidade.
né? Essa definição da margem, né, ser suficiente para a empresa não ter lucro nem prejuízo, isso não é ponto de equilíbrio econômico, isso é ponto de equilíbrio o quê? Contábil, né? Portanto, o item é um item falso. Questão 217. Tanto nas companhias abertas quanto nas companhias de grande porte, os lucros apurados devem ser mantidos na conta lucros acumulados. Essa aqui não era para ninguém errar nunca, né? Porque hoje a gente comentou que, né, não pode ficar saldo nessa conta de lucros acumulados. Se tiver saldo nessa conta, tem que ser distribuído de dividendos complementares. Portanto, o 217 também é um item falso. 218. A demonstração do valor adicionado permite analisar o desempenho econômico da empresa. Pessoal, desempenho econômico, a gente comentou aí, desempenho econômico é o quê? É de onde, pessoal? Que você tem essa informação na demonstração do resultado, né, do exercício, que é um demonstrativo econômico. Então aí que a gente vai verificar o desempenho econômico. E não considera as despesas com depreciação, amortização e exaustão. Além disso, a demonstração de valor adicionado considera depreciação, amortização e exaustão, que são retenções do lucro. Portanto, um item falso. Questão do item 219. Vamos lá. Os pagamentos de caixa a investidores para adquirir ou resgatar ações da entidade são classificados na demonstração de fluxo de caixa como atividade de financiamento. Lembra até que a gente fez um esqueminha, olha só. Quando você pega e compra ações de outra empresa e vende ações de outra empresa, aquilo ali é atividade de quê? De investimento. Você está investindo quando compra ações de outra empresa. E quando você vende ações, também é atividade de investimento. Só que quando você compra, diminui seu fluxo de caixa, e quando você vende, aumenta seu fluxo de caixa. E aí a gente fez um paralelo. Agora, quando você vende ações de sua empresa, você está investindo? Não, você está sendo o quê? Financiado. E quando você compra ações de sua empresa também é fluxo decorrente da atividade de financiamento. Só que quando você vende, aumenta seu fluxo de caixa, e quando você compra, diminui seu fluxo de caixa. Quando você vende ações de sua empresa, tem um nome, integralização de capital. Quando você compra ações de sua empresa, tem um nome, né, aquisição de ações de tesouraria. Então, vendeu ou comprou ações próprias, atividade de financiamento. Portanto, o item é um item verdadeiro. Beleza, 220. Caso haja necessidade, é permitido realizar ajustes para adequar demonstrações contábeis de entidade de grupo econômico que utilize políticas contábeis diferentes para transações e eventos de mesma natureza. Só ele colocou lá, muita gente foi estudar esses pronunciamentos contábeis tudo, e a única coisa que caiu assim de pronunciamentos contábeis foi isso aí, que isso é tratado no CPC 26, quando você tiver grupos que adotem, né, políticas contábeis diferentes, é permitido que seja feito esses ajustes, isso está no pronunciamento 26. Certo? A prova de contabilidade foi uma prova, tinha algumas, né, pegadinhas aí em relação a fatos contábeis e tudo, mas nada aí, né, quem tenha feito aí o curso, quem tenha visto, né, com certeza não deve ter se atrapalhado aí nessa prova não, ok? Um grande abraço aí do portal Silvio Sandi.